Vamos lá. Então, entre parâmetros importantes, como eu falei sobre a educação e a religião, ciência e religião, que eu entrei em lives para participar também, retratando a minha profissão e o campo histórico, historicamente dizendo, no mundo moderno e pós-moderno, são contrapontos. Eu falo sempre a idade medieval brincando, em questão da RBCE, por exemplo, a evolução do jugo, o esporte, as condições de ideias, o que deve ser, como deve ser, as intenções dos professores, doutores, pós-doutores, a educação física, técnicas esportivas, o mundo afora, ou seja, lá fora. Contudo, algumas deficiências são percebidas, né, que afetam tremendamente não só os próprios professores que estão articulando o dia a dia diário, no campo cotidiano, de Vygotsky, mas o produto final de acordo com Matsuto, Dantas, Tubino. Tá vendo a tempo agora falando sobre Bruxelas ali, tá vendo também alguns campos atemporais ali, né? O que é esporte, o que é sociedade, o que é esporte, Tubino relata. Então, o que é a terceira idade? O que é acompanhamento cardiovascular? Então, quando falamos sobre esses acompanhamentos, falamos de cultura e renascimento. Renascimento, onde é um renascimento, é uma cultura, porque renasceu e refletiu. Okay? A palavra renascer, reeducar, é algo que coloca origens, como falei, Tomás de Aquino, no campo da teoria tradicionalista. Okay? Embora, quando falamos de teoria, falamos de iniciação desportiva, na escola, da escola. Okay? Então, há um campo de subestímulo, algo enigmático, misterioso, que as pessoas muitas vezes não acreditam, mas se você analisar bem algumas pesquisas entre educadores, que é o termo que é colocado entre os melhores educadores e pedagogos e treinadores dos livros, eles colocam como pedagogos ali. Vai constar. Por isso que eu falo sobre Matsuto, eu falo aqui, Walter Braz, por quê? O Matsuto, ele interagiu na área cardiovascular, nas atividades cardiovasculares, em campo de miocárdio, porque o próprio Walter Braz também não pode interagir totalmente uma sociologia geral. Embora o sistema econômico precisa de que cada um no seu setor e departamento. Com uma mistura boa, né? Entre positivo, negativo, ímpar e par. Tem que haver essa harmonia entre as grades curriculares. Vocês podem ver as grades curriculares da faculdade. Não só da educação física, licenciatura ou bacharel, mas cada setor, cada professor, por exemplo, administração, tem que ter um professor de filosofia, sociologia. Então, para ter o que? Esses departamentos importantes, que são passagens que passam, e muitas vezes você vai chegar até o seu cliente, vai conversar com ele, pode ser um professor docente, ou um aposentado na área do corpo docente, ou seja, a gente não pode subestimar com a nossa idade, como é que era criança. Por isso que eu deixei com um colega empresário motricidade infantil. Ok? Então, as revoluções, hoje nós geramos as mídias, 2025 começou em destaque sobre revolução industrial, lógico, sobre reciclagem, onde eu estou estudando. Vocês podem ver várias ONGs, vários canais que estão falando. A revolução americana, também em questões de Trump, e relacionamento com a Rússia, o relacionamento francês com Emmanuel Macron, e os campos de engenharia do mundo moderno. Então, o sistema econômico, ele vai intercalar, vai ser uma anexão entre a história da educação, que a educação física é um princípio de força que relaciona, é um aspecto motriz. Quando eu falo motriz com autoridade, assim, meio magistério, que é a impulsão, né, do modo específico e geral entre as qualificações. Embora o que sucede entre a monarquia e a república, o meio absolutista, porque a república também tem forças absolutistas, como a monarquia. Entre esses partidarismos, lembramos de Regina Gracinto, também ali, como eu falo sobre as questões ligadas aos meios partidários. Mas quando falamos sobre a educação positivista, há uns conflitos muito interessantes, porque positivista, lembramos de Maria Montessori,
E a educação é científica, que David, que é as questões que alguns falam do meio escolativista, que é uma abordagem tradicional, você fazer caminhada ecológica com os alunos, e nesses campos experimentais, simbólicos que eles viram, você vai pedir para eles escreverem uma redação, um relatório. Ali é uma prova, ou seja, fechou a conclusão. Passei na esquina, ou seja, mato, ou seja, árvores, que tipo de árvores eles vão parando e vão escrevendo e anotando no caderno. Ou no celular, que hoje tem um campo tecnológico. Na época aqui, a caminhada ecológica era desse jeito. É lógico que juntava com outros professores interdisciplinares, neste mapeamento esse atlas ligado à comunidade. Para ver o que? Também questão de fraudes, outras questões também de que muitas vezes pode haver um sequestro, que tinha alunos que a mãe e o pai em questões de capital eram vencidos. Então são seguranças nessas camadas sociais importantes. Tem que ter uma fichinha, tem que perguntar se o pai e a mãe vai aceitar. A família não é assim saindo, ok? Tem que ter um preceito, uma coordenação. Mas às vezes a pessoa fala que louco, você saiu com ele ainda. Não é assim, pessoal. A própria aluna e o aluno tem que falar. É uma ficha, o professor vai explicando antes de ser 1 mês, 2 meses, explicar a caminhada. Antecipa antes, ou seja, água, roupa, são meios criteriosos ligados a um planejamento. Dentro da sala de aula. Imagine só chegar lá e falar para a secretária. A secretária tem que avisar, ela vai escrever, ou tem que ajudar ela a escrever ainda, porque os termos são diferentes. Será formada em administração ou recursos humanos, ligado a, ou seja, desenvolvimento pessoal, ou seja, tem esse ápice burocrático. A maioria das vezes, alguns pediam para escrever, porque parece que o professor de educação física não participava dessas questões de, ou seja, fichinha, modo de um recado, para mostrar para o pai ou para a mãe. Então, Maria Montessori, alguns dizem que ela, não sei se foi ela mesmo, foi ela que ela largou a própria pediatria para fazer caminhada aí, ó. A caminhada de Anchieta, né, onde eu passei ali, falei no sul, onde eu passei em questões de Paulo Freire, ali, em questões também da prefeitura ali, que eu gosto, né? Então, John David, a educação nova. Então, a partir da Revolução Russa. Então, quando falamos Revolução Russa, vamos lembrar de vários autores ligados a esse treinamento e graves lacunas que tem entre treinamento esportivo. Aonde há treinamento, ou seja, há um aprendizado. Aonde há um treinamento, há um instrutor, monitor. Eu não sei como é que é agora. Parece que qualquer tipo de pessoa que tenha algum plano expert ou excepcional ou inscrição, tem uma inscrição melhor, fortão, ou seja, bonito. Eu falo excreção, tá? Que vai a excreção hormonal, a excreção de glicogênio, possa assim em destaque. É a teoria positivista. A Montessori foi para a rua. Eu vou para a rua, vou fazer uma aula diferente, porque eu, como pediatra aqui, eu acho que a pedagoga deve ter discutido com ela, e essa discussão que acabou as duas se havendo um acordo, e a teoria da Montessori ficou. Eu sei que a Montessori não era a época da década de 90, mas os caras destacam até hoje. Aí temos que ver. Um dia o colega perguntou para mim, a Montessori foi na época de 90, não foi? Não, hoje até tem destaque, até hoje ainda. A Atletas do Verde, caminhada, já está em destaque. Eu quero saber qual maneira. A data, às vezes, somente dito, pode ser colocada lá registrada, mas pode ser até antes, ok? Lá desde 1900 e por aí. Então, a partir da Revolução Russa, em 1917, até o fim da União Soviética, né, a última década do século passado. Por exemplo, eu já usei o handball para usar determinados momentos sobre a história, conversando com outro professor de história, e a professora de história, para o quê? Usar o handball um meio de motivação, porque tinha muitas pessoas que achavam chato. Então havia discussões entre muralhas, que foram quebradas. Berlim, 1917. Aí também entra em destaque a educação física em 1920, 1929, sobre a pedagogia geral. Aí tem alguns brincavam, então era cerol, professor, educação física, era cerol. Hoje, nós somos comédias mesmo. Qualquer um espanca, bate, tem que ficar juntando, limpando cadeira, ou seja, desse jeito. Na época era respeitado, mas na época do uniforme que nós tínhamos. Vocês podem depois usar a história, como é que era o uniforme nosso, ok? Então, glicogênio na veia, a veia ela é estreita mesmo,